Fidel Castro tomou o poder em Cuba em 1959. No documentário que a gente vai exibir agora, um lado pouco conhecido de Fidel: mulherengo e fã de beisebol. O pai de Fidel era um grande proprietário de terras. A mãe, uma empregada da fazenda da família. Castro cresceu numa situação bem confortável, mas dizia que desde pequeno já se incomodava com as diferenças sociais. Me rebelei contra as injustiças que eu vi em casa e no colégio interno para onde me mandaram. Tudo isso foi estimulando esse sentimento de revolta dentro de mim. Na adolescência, Fidel estudou em um colégio jesuíta em Santiago de Cuba, no leste da ilha. Anos depois, ingressou na Faculdade Nacional de Direito na capital, Havana. E foi lá que ele se deparou com uma realidade muito dura. A Havana dos anos 40 era tomada pela indústria do jogo, um reduto de mafiosos americanos. Ao lado de tudo isso, existia muita pobreza. O jovem estudante de direito começou a denunciar a corrupção e a organizar manifestações nacionalistas. Um temperamento caliente que também chamava a atenção das mulheres. Eu me atrevo a dizer que o Fidel era um dos jovens mais charmosos da Universidade de Havana, mas ele tinha outra característica muito atraente: a oratória. Que é sua oratória. Fidel aprendeu desde cedo a técnica de discursar e falar o que as pessoas queriam ouvir. A figura carismática fisgou uma jovem estudante de filosofia. Mirta Dias Balart foi a primeira esposa de Fidel. Casados em 1948, foram passar a lua de mel nos Estados Unidos. O maior inimigo de Cuba já foi objeto da admiração de Fidel Castro. Quando ainda era adolescente, Fidel escreveu para o presidente americano Franklin Roosevelt, dando parabéns pela reeleição em 1940, e aproveitou para pedir uma nota de $10. Nunca recebeu resposta. Fidel também era bom jogador de beisebol e cogitou virar profissional nos Estados Unidos. O beisebol sempre foi um esporte popular em Cuba e um dos favoritos de Fidel. Um dos times mais importantes dos Estados Unidos, os New York Yankees, chegou a fazer uma oferta pelo passe dele. Mas Fidel preferiu ficar em Cuba e continuar advogando para os pobres. A ambição dele por mudar a sociedade estava apenas começando. O grande alvo era o então ditador cubano Fulgêncio Batista, aliado da máfia que governava o país como uma colônia americana. Uma primeira tentativa de golpe em 1953 não deu certo e Fidel Castro foi preso. Usou o ano e meio em que ficou atrás das grades para trocar correspondência com um novo amor. Ele me mandava cartas muito sentimentais, cheias de paixão. Era uma relação intelectual, diferente das outras. Que outro tipo de relação? Depois de solto, Castro assumiu o novo relacionamento e buscou exílio no México para fugir das ameaças de morte. Foi lá que Fidel conheceu a figura que ia mudar sua trajetória: o médico argentino Che Guevara. Os dois compartilhavam uma preocupação com o povo e uma dedicação total à causa que acreditavam justa. Fidel voltou a Cuba transformado em guerrilheiro. E foi nos acampamentos no meio da mata que ele conheceu um novo amor: Célia Sanches, que ficou ao seu lado até morrer, em 1980. A audácia do jovem guerrilheiro era cada vez maior. Quando finalmente chegou ao poder, no início de 1959, Castro trocou a selva por um luxuoso hotel no centro de Havana. E foi desse quarto que ele deu a primeira entrevista como chefe de governo para a televisão americana, de pijamas. Boa noite, Fidel. Diga, você está preocupado com a influência comunista em Cuba? Não há com que se preocupar. Não tem comunismo aqui em Cuba. Fidel ainda chamou o filho Fidelito para participar. O discurso e a apresentação foram muito bem planejados. Ele sabia que os americanos já queriam a cabeça dele e fez tudo isso para parecer menos ameaçador. 4 meses depois da entrevista, ele voltou a Nova York, desta vez para pedir apoio ao governo americano. Mas o então vice-presidente americano, Richard Nixon, não deu muita atenção. Era o começo de um conflito que duraria mais de 50 anos. O líder cubano encontrou no maior rival dos Estados Unidos, a União Soviética, o apoio que procurava.
A aproximação com o regime socialista soviético reforçou as ideias de Fidel Castro. Ele diminuiu drasticamente a desigualdade social, erradicou o analfabetismo e criou um sistema de saúde que até hoje é modelo para vários países da América Latina. Mas tudo isso teve um alto custo. Castro não poupou os opositores ao seu regime. Mandava prender ou matar os adversários. Surgia então o ditador mão de ferro Fidel Castro, que enfrentava os Estados Unidos. Em 1962, no auge da Guerra Fria, a União Soviética instalou mísseis atômicos em Cuba, deixando o mundo à beira de uma guerra nuclear. Os soviéticos acabaram retirando os mísseis e tiveram que acalmar Fidel, que exigia um ataque contra os Estados Unidos. Nos anos seguintes, foram centenas as tentativas americanas de assassinar o ditador cubano. Mas Fidel Castro continuou no poder, firme e forte, por décadas, ganhando respeito dos inimigos. Nos raros encontros com a imprensa estrangeira, fazia questão de parecer despreocupado. É verdade que você sempre usa colete à prova de balas? Não, veja, o que eu uso é um colete moral. No final dos anos 80, a Guerra Fria já estava nos últimos dias. O líder soviético Mikhail Gorbachev foi até Cuba para convencer Fidel que era preciso se abrir a mudanças. Castro precisava de aliados que incomodassem os americanos. Por isso procurou pela União Soviética e se tornou um comunista. Só uma década depois, no fim dos anos 90, é que Fidel começou a fazer mais concessões. Em 98, recebeu pela primeira vez o Papa sem a tradicional farda. Em 2004, sofreu uma queda descendo do palanque. 2 anos depois, uma cirurgia no intestino. E no ano seguinte, em 2007, já debilitado, ele passou o bastão para o irmão Raul Castro, que deixou claro: Fidel é Fidel. Todos lo sabemos bem. Fidel é insubstituível. Sem nunca anunciar oficialmente a aposentadoria, Fidel assumiu outro papel longe dos holofotes, o de avô, como mostram essas imagens feitas secretamente dele em casa com a família. Raul Castro trouxe algum respiro para a Cuba de Fidel. O futuro do país ainda é uma interrogação. Mas não há dúvidas de que Fidel Castro foi o maior personagem da história de Cuba.